sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal espírita de pequenos estudos e palestras espíritas. Vocês vão ouvir agora o canto de um pássaro lá fora, porque nós estamos num cenário diferente hoje, tá? Mas antes de mais nada, antes de adentrar aos estudos de hoje, eu quero pedir aos irmãos mais uma vez, meus irmãos, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, inscrever, apertando aquele botãozinho inscrito, compartilhando. Isso é muito importante para ajudar o canal. Dito isso, vamos dar continuidade. Mas antes de mais nada, eu quero relembrar o final da última questão do vídeo anterior, que foi a questão 138. Kardec perguntou assim: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? O Espírito deu uma resposta bem direta. É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Talvez a maior mensagem dessa resposta esteja exatamente nesse final aqui. Começai por vos entenderdes mutuamente. E eu digo isso com toda certeza, meus irmãos, do meu coração. Se o ser humano se entendesse, nós não estaríamos convivendo hoje com a guerra Rússia e Ucrânia e outros por aí. Nós não estaríamos vivendo com tanta confusão no Brasil, que eu não preciso nem falar e nem adentrar mais a essa questão, que é desagradável, triste e completamente absurda no meu ver. Então, vamos começar por nos entendermos mutuamente, como um todo, procurando o definitivo. Qual é o definitivo? A verdade de Deus, que nós ainda estamos bem longe dela. Então foi essa resposta, e Kardec fez a pergunta 109, dizendo assim: alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Por que essa contradição? É o que Kardec perguntou. Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Mais uma vez, o Espírito da Verdade orientando. Tudo depende das acepções das palavras. Tudo depende de vos entenderdes mutuamente em primeiro lugar. Continuando. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Aí perguntou. Por que vocês não têm uma palavra para cada coisa? Às vezes uma palavra tem 1000 significados. E isso é na linguagem humana, que vem desde aramaico, hebraico, grego, latim, vem por aí afora, né? Até chegar nas tradições para o nosso português, que tem uma infinidade de significados, às vezes uma palavra. Então não existe na linguagem humana uma palavrinha para cada coisa. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Então cada um tem o seu próprio entendimento. Por que não tens uma palavra para cada coisa? Essa foi a pergunta do Espírito de Verdade. Kardec, certamente, já a essa altura do campeonato, já tinha assimilado tudo e ele deu essa explicação aqui. Então, o que eu vou ler aqui agora é a explicação de Kardec, para a gente estudar sobre ela. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida e nessa acepção se pode, com acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Então a questão é saber que grande todo é esse aqui agora. Continuamos para a gente entender. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Nos primeiros vídeos nós falamos alguma coisa para vocês sobre fluido cósmico universal. Não falamos? Então tudo deriva disso aí. Vai adquirindo modificações, cada mundo com suas modificações, até o princípio vital que anima o nosso corpo hoje. Cada mundo tem esse princípio modificado. Tudo bem? Já entendemos isso aí. Nos vídeos anteriores já falamos sobre isso aí. Melhor, Kardec já nos deu, o Espírito da Verdade já nos passou todas essas orientações. Agora diz assim, essa ideia aí, de nenhum modo exclui. Vou voltar atrás um pouquinho.
Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Então, se você entender que a alma absorve tudo daquele princípio universal e que quando ela morre, ela devolve tudo para lá, então é certo você dizer assim. Alguns espíritos, e antes deles, e alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, correto? E com a morte volta para o todo. Muito bem, continuando aqui, ele diz o seguinte: a esse ser igualmente se dá o nome de alma. E nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto não resulta da deficiência, ou melhor, desculpa, isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia. Repetindo, isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiro, nos entendamos acerca das palavras. Então, meus irmãos, este é o grande problema humano, a falta de entendimento acerca das palavras. Hoje nós falamos português brasileiro. Volta atrás e a gente vai vendo de onde vem a nossa linguagem. A linguagem humana. Quando eu falo que é linguagem humana, ele está se referindo a aramaico, hebraico, antigo, aquela linguagem que o Mestre Jesus andava falando pela terra. Depois aquilo chegou para grego, chegou para latim, que é ramo de várias outras línguas da terra, outros idiomas da terra, e até o nosso português brasileiro. No nosso português brasileiro, assim como lá no aramaico antigo, não existe uma palavrinha para cada coisa. Alma é isso, espírito é isso, não sei o que lá é isso. Não existe. Na linguagem humana, inexiste uma palavra para cada ideia. Se não existe, vem as confusões. Daí, para aqueles que estão procurando caminhar para se ter um mínimo de sensatez, já tem que entender isso. Às vezes eu entendo de uma forma, você entende de outra, e nem por isso eu preciso ficar pedindo guerra por aí, não é mesmo? Eu não preciso, porque discordo das suas ideias, sair por aí, me manifestar aqui e ali, pedindo guerras e revoluções por conta do meu entendimento, ou você fazendo o mesmo por conta do seu entendimento. E o mais interessante aqui meus irmãos, que depois da manhã, ou melhor, hoje são 25 de dezembro, está aí, chegando. Vai estar todo mundo lá, ou na sua igreja, ou no centro espírita, cantando louvores ao Senhor, dizendo todos, nós dizendo, sermos seguidores do Cordeiro, mas nós estamos aí pedindo guerra, querendo fazer briga. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa disso aqui, Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das nossas palavras. E para que a gente se entenda acerca de sua própria palavra, da palavra do outro, é preciso que haja respeito, é preciso que haja fraternidade, é preciso que haja benevolência, é preciso que haja indulgência, é preciso que haja perdão. Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso por estar aqui mais uma vez, peço a Deus mais uma vez que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem todos com Deus.